Isso não travar também, né? Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Deixa aceitando o pessoal que está chegando e a gente já vai começar. Bom dia aí a todos que eu não vi ainda. Ok, só estou aceitando o pessoal, tá? Que estamos chegando aí que estão chegando na sala. A gente já vai começar. Deixa eu mudar o... Só para não ficar um... não ficar um fundo branco. Mudar aqui. Hoje eu vou para a praia. Chegando o verão. Vamos lá, pessoal. Olha só, para quem já está na sala, a gente vai começar em Química 2, tá? A gente vai fazer Química 2 hoje para a gente concluir a questão dos conceitos de radioatividade. Aí amanhã eu faço uma aula de Química 1 com vocês. Eu vou só inverter essa semana. Por quê? Porque, como está faltando só um pedacinho de Química 2 para a gente concluir, eu não vou esperar até amanhã, né, para a gente poder fazer esse estudo. Eu vou fazer logo agora, e aí, nossa, tem até uma calculadora no mar, ó. E aí, e aí nós vamos fazer esse movimento só essa semana, tá? Nas outras a gente vai voltar ao normal, né? Química 1 na quarta e na sexta, Química 2 na quinta-feira, para a gente manter aí aquele ritmo natural, tá? É só essa semana, porque só falta um pedacinho mesmo de Química 2, aí a gente conclui logo ele hoje, já fica com essa conclusão aí na cabeça e faz a aula de exercícios na sexta-feira, beleza? Então, para quem está acompanhando pelo livro aí, que vai acompanhar pelo livro, a gente vai estar na página, né? A gente vai começar na página, deixa eu pegar aqui, página 23, tá bom? É uma parte muito importante do capítulo de vocês, eu vou compartilhar a tela. É uma parte muito importante desse material que vai falar justamente do caso da cinética das radiações, né? No caso aí da cinética que envolve a questão da radioatividade. Nesse contexto aqui, é muito importante que vocês fiquem atentos a três conceitos que vão ser assim importantíssimos e que caem bastante em algumas questões referentes à radioatividade. Primeiro,
Essa parte aqui das equações de desintegração que a gente viu na semana passada, então saber o que acontece com o núcleo do átomo quando emite uma partícula alfa, quando esse núcleo emite uma partícula beta, enfim, saber esses fenômenos que acontecem com o núcleo dos átomos quando ele emite as radiações, né? Você é importante porque você precisa prever quais são os átomos que serão formados nesse processo. Para isso, ali na frente do capítulo, tem um pedacinho que vai falar das séries radioativas. Tá? A gente também vai falar sobre isso. E quando a gente chegar nesse ponto, fiquem atentos a quais são os elementos que são formados quando são emitidas determinadas partículas radioativas como a alfa e a beta. Tá? No caso de hoje, que é o segundo ponto importante aí, a gente vai falar da cinética das reações. Tá? Dentro das cinéticas, é legal que vocês fiquem atentos a duas coisas. A velocidade de desintegração, esse primeiro item aqui. Não que os outros não sejam, tá tudo conectado, tá, pessoal? Mas assim, é importante que você tenha esses dois conceitos que eu vou falar aqui agora bem marcados na sua cabeça, porque eles são comuns em questões que envolvem radioatividade. E o período de semidesintegração ou meia-vida. Não confundir com esse vida média que está aqui em cima, que a gente já vai falar. Bom, então quando a gente estuda a cinética das radiações, a gente vai estar preocupado justamente com a velocidade com que um determinado processo radioativo, né, de que um determinado fenômeno radioativo ele vai acontecer. Ou seja, é a partir desses vocês estão me ouvindo direitinho? É a partir desse movimento, né, dessa observação da velocidade, que eu consigo prever, por exemplo, quanto tempo vai levar para que uma amostra radioativa ela perca metade, ou ela emita o máximo de radiação possível. É assim que eu consigo dizer, por exemplo, um determinado local sofreu um acidente radioativo. Então, ali durante tantos anos vai existir a radiação ali naquele local, porque existem tantos átomos não, porque existem determinados átomos, e esses determinados átomos radioativos levam esse tempo para emitir as suas partículas. Então, a cinética da radiação, né, como o livro traz aí, ela permite inferir definir essas características. Com qual velocidade, com qual tempo uma determinada amostra radioativa, né, de material radioativo, vai se decompor, com quanto tempo, com qual velocidade uma determinada amostra radioativa vai emitir partículas alfa, partículas beta. Então, tudo isso é envolvido dentro desse conceito, né, da cinética das radiações. Dentro desse tópico, quando ele fala de velocidade de desintegração, primeiro a gente tem que definir o que é velocidade de desintegração, definir o que é constante radioativa, para depois falar desse trecho aqui, que é um daqueles dois que eu falei que são importantes, que é a meia-vida. Então, olha só, a velocidade de desintegração, tá? A velocidade de desintegração nada mais é do que aquela velocidade média que a gente está acostumado a calcular. Então, ela vai mostrar para a gente, de uma forma bem generalizada, qual a quantidade, né, de átomos que estarão se desintegrando e por quanto tempo esse processo, e em quanto tempo esta desintegração vai acontecer. Por isso que a velocidade de desintegração, ela é desintegração significa que você tem uma amostra inicial com átomos radioativos, depois de um determinado tempo, esses átomos, naturalmente, vocês já têm que prever que eles sofrem esses processos de desintegração em tempos distintos, mas sofrem, tá? E vai existir, depois desse tempo decorrido, uma outra quantidade de átomos. Então, perceba aqui, ó, no início eu tenho 10 átomos de um elemento radioativo e, né, no início do meu processo de desintegração. Então, no tempo igual a 0, a gente tem 10 átomos. Decorrido 10 minutos,
né? Então depois o cara foi lá e verificou, né? Calculou, determinou que, decorrido 10 minutos, a quantidade de átomos na amostra, né, que faltavam para ser desintegrados eram 6 átomos. Ou seja, dos 10 que eu tinha inicialmente, apenas 4 se desintegraram dentro desse período de 10 minutos. Então, qual é a velocidade média de desintegração? Ela é bem generalizada, tá? Você não consegue ter informações muito detalhadas a respeito dos fenômenos radioativos com ela. O que a gente tem é, quantos átomos eu tenho no meu início? Ó, quantos átomos do elemento radioativo eu tenho no início do meu fenômeno? Quantos átomos de elementos radioativos eu tenho no final do meu fenômeno, desse mesmo elemento, claro. Certo? A diferença, o delta entre eles, vai me dar a velocidade média. Então, a velocidade média de desintegração é o delta N dividido por delta T. Toda velocidade média é assim. N é o número de átomos, né? Delta N é a variação do número de átomos da amostra. E delta T é a variação de tempo. Então, no nosso exemplo aqui, você tinha 6 átomos, você tem 6 átomos no final do processo e 10 átomos no início. Então, perceba que aqui a gente vai ter uma velocidade média negativa. Por que que esse valor vai dar negativo? Bom, porque se nós estamos desintegrando os átomos, é natural que a velocidade tenda, né, tenda a aparecer com esse número negativo. Por quê? Porque o número de átomos no início da amostra, né, ele é bem superior ao final do processo. Então, sempre vai dar uma velocidade negativa. Beleza? Então, ó, o sinal negativo para a velocidade indica que o número de átomos da amostra radioativa está diminuindo. Velocidade de desintegração, desintegrar, emitir partículas, tá? Equações de desintegração. Então, quer dizer que a gente está emitindo as partículas alfa, beta e, claro, a radiação gama também, quando possível. Só que aí a gente sabe que ela não interfere na estrutura. Bom, diminuindo. A aparência da amostra não muda, né? Então, suas características ali qualitativas não muda, pois o número de átomos não se altera. O que muda é o número de átomos capazes de emitir radiação. Então, a quantidade de átomos em si, ela permanece constante. Só que o que está mudando, então? A quantidade desses átomos que podem emitir radiação. É claro, com o passar do tempo, tende a diminuir essa quantidade. Você mantém, né, digamos assim, a aparência que ele fala aí por exemplo, você mantém a massa, você mantém as características qualitativas da amostra, mas o número de átomos que são capazes de emitir radiação, eles vão caindo com o passar do tempo. Então, a velocidade média de desintegração, ela me dá uma média, não é um valor preciso, mas ela me dá uma ideia de quantos átomos e em quanto tempo essa quantidade de átomos está se desintegrando, a partir, evidentemente, de um número ou de uma amostra fornecida. Então, tudo depende da amostra que vai ser fornecida para vocês. Constante radioativa, um outro conceito atrelado à cinética. O que a gente está fazendo aqui para que você não fique rodando em círculos? Nós estamos conceituando alguns termos que estão relacionados com a velocidade das radiações. O primeiro termo que é importante é saber calcular a velocidade de desintegração. Ela é calculada quando você faz a diferença, o delta, entre o número de átomos final e inicial da amostra e o tempo. Então aí você vai ter uma velocidade média de desintegração, sendo que o sinal negativo indica que o número de átomos capazes de emitir, ó a interpretação que é importante, capazes de emitir radiação está diminuindo.
mas a amostra em si, ela permanece com suas características, né, aparentes, qualitativas. Por quê? Porque a quantidade de átomos não muda. Ó, o número de átomos não se altera. O que muda é quantos desses átomos conseguem emitir radiação, ok? Um segundo conceito que é importante é a constante radioativa. Aí perceba que a gente vai afunilando mais as coisas aqui. A gente vai saindo de algo mais geral, que é a velocidade média de desintegração, para ir a algo mais específico, que é o tempo de meia-vida, por exemplo, né? As séries radioativas que a gente vai ver logo em seguida. Constante radioativa. Então vamos afunilando um pouco mais. Olha só como que eu saio de uma observação mais geral para uma observação um pouco mais específica. Aqui, na constante radioativa, eu indico para, né, ela procura indicar para a gente a fração de átomos que sofrem desintegração. Então, a constante radioativa, ela passa a ser, assim como todos os conceitos de cinética radioativa também envolvem isso, tá? São conceitos probabilísticos, né? Conceitos estatísticos. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque aí a gente consegue dizer que existe uma probabilidade, então você trabalha com probabilidades dentro, claro, que com probabilidades muito altas, mas você trabalha com probabilidades de um determinado fenômeno ali radioativo acontecer. Então, a constante radioativa, ela é a razão entre a velocidade de desintegração. Então, veja que você está pegando uma característica muito generalizada, que é a velocidade média de desintegração, de um isótopos dividido pelo seu número de átomos. Olha só como que eu vou trazendo para mais próximo, que eu vou afunilando. Então, eu pego qual é a velocidade média com que os átomos radioativos da minha amostra estão se desintegrando? Ou seja, em quanto tempo um átomo, ou melhor dizendo, qual a quantidade de átomos em um determinado tempo que vai se desintegrar, né? Então, isso é a resposta dada pela velocidade média. Quando eu divido essa quantidade pelo número de átomos da minha amostra, eu tenho aí a chamada constante radioativa. Beleza? Então, ela é uma fração, ela é algo mais específico, ela consegue ser um pouco mais precisa do que a velocidade média de desintegração, evidentemente. E para que serve a constante radioativa? A constante radioativa ela vai servir para que a gente calcule a vida média. Ó, cuidado que tem um monte de termos médio. Velocidade média, vida média, constante radioativa, meia-vida. Não confundir, porque são todos termos diferentes, apesar de estarem ligados os seus conceitos, eles são todos termos diferentes. Então vamos lá. Ó. A constante radioativa que a gente vem falando aqui, ela relaciona os átomos que se desintegram e o tempo em que ocorre essa desintegração. Logo, quanto maior for o número de átomos radioativos, maior será a velocidade de desintegração. É só você pensar, né? Ali o delta, né? Quanto maior for o delta N, maior é a velocidade de desintegração. Então perceba, ó, no início nós temos 10 átomos, passados-se 10 minutos nós temos 6 átomos, tá? Então perceba que aqui, ó, quando eu tenho 10 átomos, o número de átomos que sofreram desintegração foi igual a 4, né? Sobraram 6 aqui que não se desintegraram. Se eu dobro essa quantidade, evidentemente que o número de átomos que vão sofrer desintegração também dobra. Logo, nós dizemos que a velocidade ou o número de átomos que fazem parte da minha amostra, ele implica diretamente na velocidade e na constante, evidentemente, radioativa. Beleza? Então, fiquem atentos que quanto maior o número de átomos da minha amostra, maior será a velocidade de desintegração dessa amostra e, evidentemente, aí a gente vai ter uma constante radioativa também um pouco elevada, tá? Vida média.
Vida média, ela é o seguinte, é uma presta atenção que não é para confundir com meia-vida, tá? Porque esses dois termos eles podem se confundir. Vida média, ela estima, tudo estatístico, né? Mas ela estima o tempo necessário para que todos os átomos, todos, exatamente todos, né? Qual o tempo médio para que todos os átomos da minha amostra sofram algum processo de desintegração? Ou seja, liberem todas as suas partículas, as suas emissões radioativas. Ela é dada, perceba, por 1 sobre a constante radioativa. Porque a constante radioativa ela consegue, né, ser um pouco mais específica, então a vida média ela leva em consideração essa característica. Por exemplo, se a vida média de um determinado composto é 1 sobre 200, sobre 2.381, isso significa o seguinte, significa que existe uma probabilidade alta, tá? Mas uma probabilidade de que 1 dos 2.381 átomos da amostra leve 1 ano para sofrer desintegração, tá? Então, para que eu obtenha a vida média do meu composto, da minha amostra radioativa, eu tenho que determinar a constante, que tem, por sua vez, que determinar a velocidade média. Então, todos os conceitos estão atrelados. O que eles especificam é o que eu falei. Eles vão afunilando com as características que estão sendo observadas ali da amostra radioativa. Então, esse valor aqui de vida média, ele é um valor para que todos os átomos da minha amostra sofram, né, algum processo de desintegração. Ele é diferente da meia-vida. Não confunda vida média com meia-vida. Vida média é para que todos eles da amostra, qual é o tempo médio para que todos os átomos da amostra, né, possam sofrer desintegração. A meia-vida qual é o tempo necessário para que metade dos átomos de uma amostra sofra desintegração. Cuidado com a confusão desses dois termos, porque elas podem se confundir. Então, a vida média, ela envolve todos os átomos da minha amostra. Quanto tempo todos os átomos levariam para se desintegrar? Já a meia-vida, ela é quanto tempo leva para que metade da minha amostra, apenas metade dela, se desintegre, né? Sofra algum processo de desintegração. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra com N, né? N0 aqui é N inicial, com N átomos, com o passar do tempo, se eu quiser saber a meia-vida, ou seja, qual a meia-vida dessa amostra de N átomos? Eu pego a quantidade inicial de átomos e divido por 2. Só que perceba o seguinte, que essa amostra, ela continua a sofrer desintegração com o passar do tempo. Então, a meia-vida, ela sempre vai depender da amostra em que está acontecendo a desintegração. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Deixa eu ver se ele está falando aqui. O que eu quero dizer é o seguinte. Perceba que aqui eu tenho N átomos. No segundo modelo, eu tenho N sobre 2. Por quê? Porque eu determinei aqui nesse segundo modelo quanto tempo levou para que metade dessa amostra inicial aqui sofresse desintegração. Como ela vai continuar sofrendo desintegração até se estabilizar, nós dizemos que no terceiro momento que aconteceu a desintegração, ou seja, no período igual a 3 não, período 0, período 1, período 2,
né, aqui no segundo período aqui, você tem o seguinte: por que N dividido por 4? Porque essa amostra aqui, ó, a terceira amostra, ela está sendo calculada com base na quantidade de átomos que eu tinha na segunda. Então, olha só, tem uma amostra inicial com N átomos radioativos. Qual é a meia-vida, ou seja, qual é o tempo necessário para que metade dessa amostra sofra desintegração? N, que é a quantidade de átomos inicial, dividido por 2, né? Para que metade da amostra sofra desintegração. Beleza. Se essa amostra continua a sofrer esse processo de desintegração, quanto tempo vai levar para que os outros fenômenos ocorram? Aí depende. Então, por exemplo, nesse terceiro passo aqui, eu já percebo que a quantidade ou o tempo necessário ele está sendo calculado com base na quantidade de átomos que eu tenho no segundo momento, ou seja, não lá do início, mas do segundo, ou seja, quanto tempo vai levar para que metade da metade sofra desintegração? Quanto tempo vai levar para que metade da metade da metade sofra desintegração? Né? Então, isso daí a gente costuma, nos leva a definir esta fórmula para meia-vida. N, que é o número de átomos da amostra que não sofreram desintegração, tá? Ele vai ser igual a N0, que é o número de átomos da amostra, dividido... Ah, tá. E X é o período transcorrido, ou seja, quantos períodos decorreram dividido por 2, né? Até a amostra sofrer desintegração. Então, ó, período 1, período 2, período 3, tá? Então, ó, período 1, período 2, período 3. Período 0, porque começou aqui. Então, no primeiro momento que ele sofreu desintegração, a gente tem um X igual a 1. No segundo momento, ou seja, no período igual a 2, o X já vale 2. Por isso que aqui a gente vê, ó, N dividido por 4, porque é metade da metade, ou a quantidade inicial dividido por 2 ao quadrado, né, que dá no mesmo. Ok? E aqui a gente tem a mesma coisa. Metade da metade da metade. Então, quantos átomos a partir do segundo período é que sofreram esse fenômeno de desintegração? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, no segundo período, a gente tinha 10 átomos que poderiam sofrer desintegração. Logo, no terceiro período, que é o último, né, o último momento que aconteceu esse fenômeno, qual é o tempo para que metade desses átomos que tinham aqui no segundo, ou seja, para que metade dos 10 átomos do segundo sofressem desintegração, tá? Por isso que é importante a gente saber disso. Saber o quê? Saber que a meia-vida, ela depende da quantidade da amostra e do período também, né? Período é o tempo, né? Quantos fenômenos aconteceram para que a desintegração ocorresse? E então a gente leva em consideração essas características aí para calcular a meia-vida e para calcular os demais aí conceitos relacionados à cinética da reação. O que é importante é saber esse detalhe, tá? Que o cálculo da meia-vida, ele depende aqui da quantidade da amostra, né, de átomos que estão sofrendo, não, mas que vão sofrer desintegração, tá bom? Independente da onde que esses átomos estejam, beleza? E aí a gente vai... Isso daqui não é interessante, né? Na verdade, isso daqui não tem muito interessante. Não tem muita relevância, assim, relação entre a vida média e o período de semidesintegração, que é a meia-vida, né? Então, o período de semidesintegração, se você quiser fazer direto também, ó, é 0,7 vezes a vida média. Então, você calcula a vida média, porque normalmente isso daqui são
digamos assim, macetinhos que o SAS traz para a gente, tá? Então você pega, calcula a vida média, não confundir com meia-vida, calcula a vida média, multiplica o valor por 0,7, que você vai ter o período de semidesintegração da amostra. Também é uma, né, digamos, é uma simplificação aí de todos esses contextos. Mas não vão esperando isso, tá? Esperem sempre que os exercícios trabalhem com essa característica aqui. Se você consegue fazer a interpretação, saber, né, que o período de meia-vida é a metade dos átomos radioativos que encontram-se na amostra, né, a quantidade de átomos radioativos que se encontram na amostra dividido por 2. 2 elevado ao tempo, né, ao período que aconteceu aos períodos que aconteceram essa desintegração. Beleza? Então, muita atenção. Dei uma analisada depois nesse exercício. A gente vai fazer exercícios na sexta-feira, tá? Mas dei uma lidinha nesse período aqui, nesse exercício resolvido, para que vocês consigam entender um pouquinho ali os conceitos que a gente explicou aqui. A gente vai fazer mais exercícios na sexta. E aí a gente chega talvez no momento final aí do nosso estudo, que seriam as séries radioativas, né? As séries radioativas, elas são definidas como o conjunto de elementos cujos átomos emitem partículas alfa e beta até que seja obtido o átomo estável de chumbo. Então, a série de desintegração eu tenho um elemento X. Esse elemento emite partículas radioativas. Esse átomo formado, quando ele emite as partículas radioativas, ele vai se transformar, uma vez que esse fenômeno altera a estrutura do núcleo. Então, que átomo vai vir depois que este átomo inicial emitiu a sua partícula ou as suas partículas radioativas? Um átomo Y. Esse átomo Y, ele continua mandando ou emitindo partículas radioativas? Continua. Que átomo vai vir depois, então, dele? Esse conjunto, né, de átomos que vão se formando ao longo do processo de desintegração, ele é chamado de série radioativa. Beleza? Então, na série radioativa, o que a gente tem? Primeiro, todos os átomos da série emitem uma determinada quantidade de partículas, cada um a sua, até que se atinja o chumbo, o átomo estável de chumbo. Beleza? Então, todas as séries radioativas, ou seja, todos os conjuntos de átomos que vão aparecendo quando um elemento químico começa a emitir radiação, ele sempre termina no chumbo. Então, o átomo final é o chumbo. Por isso, as características do chumbo lá no processo de contenção da radioatividade, etc. Devido à sua estabilidade, né? Além disso, é importante que a gente saiba isso aqui, ó. Olha lá o que eu estou falando do... Lembra da ciência masculina, né? Olha ela aqui aparecendo de novo, ó. Numa série radioativa, o átomo que dá origem a toda a série é chamado de elemento pai. Por que não pode ser elemento mãe? Vamos militar, né? Então, por que não pode ser elemento pai? Ou núcleo pai, tá? Então, por exemplo, se uma série radioativa tem como início o urânio 238, a gente fala que esse átomo aqui é o elemento pai ou núcleo pai. Núcleo porque os fenômenos acontecem ali no núcleo dele. E todos aqueles elementos que vão se formando a partir das radiações emitidas pelo urânio 238 são chamados de núcleos filhos ou elementos filhos, tá? Olha lá. O termo núcleo é justificado pelo fato da desintegração, né? É fácil. Só você linkar uma coisa com a outra. Ocorrer no núcleo do átomo. Então aqui, por exemplo, ó, você tem o urânio 238, ele emite partícula alfa, se transforma em tório 234. O tório emite partícula beta,
se transforma em, eu acho que esse daqui é o proactínio, tá? 234. O proactínio 234 emite partícula beta, formando o urânio 234, que emite uma partícula alfa, formando o tório, e assim sucessivamente, formando vários e vários elementos, até chegar, veja bem, não é qualquer átomo de chumbo, mas até chegar a átomos estáveis de chumbo, tá? Que átomos estáveis são esses? A gente vai ver, tá? Agora. Então, olha só. São 3 séries radioativas naturais, então vocês vão se preocupar com elas. Lógico, porque as artificiais são artificiais e a gente, né, sabe que normalmente nos exercícios eles trabalham mais. Na verdade, não que a gente sabe que os exercícios eles trabalham mais, mas como elas têm diversas peculiaridades por serem artificiais, acaba que a maioria dos exercícios eles trabalham justamente com as séries radioativas naturais, que são 3. A do Ô, urânio. Gustavo, Oi. desculpa interromper sua fala, só tirando uma dúvida. Então, eles sempre param, no caso de se desintegrar, quando atingem a estabilidade do átomo? Do Quando elemento, no atinge. caso. Isso. E essa estabilidade, ela é obtida quando o átomo inicial, né, vai sofrendo as suas desintegrações, né, se transformando em outros, até atingir um isótopo do chumbo, porque o chumbo tem vários isótopos. Então, um dos isótopos do chumbo. Que isótopos são esses? Porque se você perceber, ó, nessa série exemplo que foi dada aqui em cima, existe o chumbo 214, existe o chumbo 210, tá? E o chumbo 206. Então, como que eu sei que não para aqui no 214, afinal ele é um átomo de chumbo? Aqui embaixo tem essa informação, ó. Os átomos de chumbo, ou os isótopos, eu vou falar os termos técnicos, os isótopos do chumbo em que as séries radioativas naturais, que são apenas 3, terminam são o 206, o chumbo 206, 207 e 208. Quem termina em qual? São 3 séries. A série do urânio, aí olha só, marquem, ó. Na série do urânio, quem é o elemento pai? O urânio, 238. Muita atenção, porque existem isótopos. Isótopos são aqueles átomos que apresentam massas diferentes. Então, é muito importante você saber qual é o isótopo que dá origem à série radioativa. No caso da série do urânio, o isótopo que dá origem a essa série é o urânio 238. A massa dele é 238. E ele vai terminar. Então, a série do urânio, ela para de emitir radiação, ou seja, todos os átomos que são formados ao longo do processo de emissão de partículas, né, de radiação, eles vão parar de emitir radiação quando? Quando atingir o átomo de chumbo, ou melhor, quando atingir a estrutura do isótopo de chumbo 206. Então, série do urânio, urânio 238, termina no chumbo 206. Quais são as outras 2 séries? Série do actínio, que você tem como elemento pai, olha só, por isso que é importante saber, ó, o urânio 235 e termina com o chumbo 207. E a série do tório, que tem como elemento pai o tório 232 e termina com o isótopo de chumbo 208. Então anotem isso, ó, marca série do urânio. Quem é o elemento pai? Urânio 238, isótopo 238 do urânio. Termina no chumbo. Série do actínio, são 3 só que você precisa memorizar aí. Começa com quem? Começa com o urânio 235. Termina com quem? Termina quando atinge o átomo de chumbo 207, né, de massa 207. Série do tório. Quem é o elemento que dá origem à série? O tório 232. Cuidado, hein, com o número de massa, porque existem os isótopos, tá? E termina em qual é o último átomo da série? O chumbo 208, tá bom? Ó, os isótopos 206, 207, 208
do chumbo são estáveis e não emitem radiação, tá bom? Olha que interessante aqui, ó, as séries radioativas naturais. E aqui, sabe o que é esse tempo aqui, pessoal? Esse tempo aqui é o tempo necessário de meia-vida, é o tempo de meia-vida da amostra, tá? Então, perceba mais ou menos o tempo que leva, por exemplo, para que metade de uma amostra X, é claro que isso vai depender da quantidade de átomos que tem ali da amostra, né? A gente viu que a meia-vida, ela depende da quantidade de átomos ali da minha amostra. Então, imagine que, vamos supor, lá no acidente de Chernobyl, lá, por exemplo, a gente tenha uma quantidade muito elevada de urânio, né? O número de átomos radioativos, então, é bem grande. Olha mais ou menos, né? Mas é mais ou menos porque é uma estimativa estatística. Então, olha qual é a margem para que metade de uma amostra de urânio, claro que com uma quantidade elevada. Isso, para que uma metade da amostra de urânio, de átomos de urânio, sofra desintegração. Olha lá, se eu tenho uma amostra com X quantidade de átomos de urânio, esses átomos eles vão emitindo partícula alfa. Até que se atinja 4,5 bilhões de anos, metade da amostra emitiu uma partícula alfa. Metade. Olha o tempo que leva para que metade da amostra do urânio inicial se desintegre. Aí depois, cada elemento, perceba que cada elemento tem um tempo para emitir, que é justamente isso aqui, ó. Um tempo para emitir, tá? A amostra, as radiações. Beleza? Então, ó, se eu tenho uma amostra de urânio 238, que na verdade, em termos mais precisos, ela independe até da quantidade de amostra, esse tempo que está marcado aqui, ó. Uma amostra qualquer de urânio leva para que metade dela se desintegre 4,5 bilhões de anos. Aí depois, os átomos de tório que são formados ali levam 24,6 dias para se desintegrar. Eles vão se transformar em proactínio. Metade dos átomos de proactínio, né, que foram formados ali, levam 1,4 minutos para se desintegrar. É muito rápido. Aí forma o urânio 234. O urânio 234 leva 270 mil anos para desintegrar metade da amostra que você tinha ali inicialmente. Então perceba que o tempo para que eu chegue até o átomo mais estável, né, que seria o chumbo 206, 207, 208, é muito grande. Por isso que o cara foi lá em Chernobyl mesmo depois de tanto tempo, ou por isso que as pessoas que entraram em contato com o Césio 137 depois de tanto tempo ainda apresentam assim sintomas não, mas apresentam problemas relacionados à radiação, porque olha o tempo que leva para que metade da amostra inicial, né, sofra desintegração. Ó, tório, 13,19 bilhões de anos para que metade de uma amostra qualquer, de qualquer tamanho, de átomos de tório emita metade, né, se desintegre pela metade. Olha o urânio 235, 713 milhões de anos. É muito tempo, tá, pessoal? É muito tempo mesmo. Então, por isso que se tem uma preocupação muito grande quando se trabalha com as questões que envolvem radioatividade, porque o tempo para que metade da amostra se desintegre é muito elevado, tá? Então, isso é muito importante saber. Não o tempo em si, tá? Mas saber a sequência é importante. E que tipo de partícula é emitida também, evidentemente, para que aquela amostra radioativa se converta em outro, né? Para aquele átomo radioativo se converta em outro. Tome nota, isso daqui é importantíssimo, tá? O tome nota que ele está falando aqui é muito importante porque, às vezes, alguns exercícios, eles te fornecem um elemento químico radioativo, é claro,
e pergunta em qual série ele está alocado. Se ele faz parte da série do urânio, se ele faz parte da série do tório ou do actínio. Então, o que vocês fazem? Para determinar se um elemento químico pertence à série do tório, do urânio ou do actínio, a gente calcula, a gente faz um cálculozinho matemático em que a gente relaciona o número de massa desse elemento. Então, por exemplo, se a massa fornecida for igual a um múltiplo de 4, pertence à série do tório, tá? Então, a fórmula para determinar se a massa fornecida pertence à série do tório é A, que é a massa do elemento fornecido, igual a 4 vezes K. Quem é K? Um número inteiro, tá? K é um número inteiro. Então, por exemplo, o rádio 228, ele pertence à série do tório. Por quê? Porque se eu pegar a massa do rádio e dividir por 4, né? Se eu pegar para descobrir quem é K, eu vou descobrir que K é um número inteiro e múltiplo de 4. Beleza? Então, aí pertence à série do tório. Se for a série do urânio 238, não urânio 235, que é do actínio, 238. Ó, o número de massa é igual a um múltiplo de 4 mais 2 unidades. Então, a fórmula para calcular, para determinar é A, que é a massa fornecida, 4 vezes K, K é um número inteiro qualquer, mais 2. Então, vamos lá. Se ele me fornece uma massa de 222, né? Esse elemento aqui, qual série ele pertence? Eu pego o número e divido, porque se você fizer a divisão aqui em cima, né? Você vai ver que não vai dar um múltiplo de 4 inteiro, né? Se você fizer essa mesma coisa aqui em cima. Então, eu pego a massa, divido por 4, ok? E depois eu diminuo aí esse valor de 2, né? Soma mais 2 a esse valor. E aí você obtém um número inteiro múltiplo de 4, somado, claro, com 2 unidades. E do actínio, você faz a mesma coisa do urânio, só que aí soma mais 3. Tá bom? A gente vai fazer alguns exercícios que a gente aplica isso daqui. Só anotem essas fórmulas, que é muito importante, porque aí você vai conseguir visualizar quando eu aplicar. O que eu falo aqui, pessoal, né, para a gente, né, não ficar muito perdido assim, o que eu falo é: fiquem atentos, porque são vários conceitos e aí você acaba falando assim, mas onde que eu vou ver tudo isso? Calma, é importante você primeiro enxergar eles. Eu tenho isso, eu tenho na cinética, eu tenho a meia-vida, eu tenho a vida média, eu tenho a constante radioativa e eu tenho a velocidade média de desintegração. Como esses conceitos se relacionam? Beleza, então eu tenho eles aqui, mas eu ainda não entendi, eu ainda não visualizei como eles se aplicam. Calma, ainda não aplicamos os conceitos. O que eu quero agora é, eu já sei o que eu vou fazer, agora como eu vou fazer ainda eu não sei, tá? É isso que eu preciso, que vocês saibam. E as séries radioativas, que são importantes, por quê? Porque elas vão te dizer qual é a quantidade de átomos e quais são os átomos que vão se formar ao longo do processo aí de emissão de radiação. Reações de transmutação são basicamente as reações né, que vão transformando os elementos, então são as leis de velocidade que a gente viu, tá? E aí a gente finaliza aqui essa parte, eu vou deixar a parte do saiba mais aqui de como que funciona uma usina nuclear para vocês lerem. Acho que vocês já até fizeram no trabalho que eu pedi. Existem 2 processos, tá, que podem acontecer com os átomos radioativos: a fissão e a fusão nuclear. Qual é a diferença entre eles? Porque são bem simples de entender. Fissão é a ruptura de um átomo grande em átomos pequenos. Então, a gente consegue atualmente trabalhar muito bem com a fissão nuclear. Logo, a energia atômica, as bombas atômicas, exceto a bomba de hidrogênio, elas trabalham com o conceito de fissão. O que é isso? Ele emite um nêutron sobre um elemento radioativo, sobre o núcleo radioativo. Esse nêutron vai desestabilizar esse núcleo e ele vai romper. Por isso o nome fissão.
Essa ruptura, evidentemente, gera uma quantidade muito absurda de energia, tá bom? Então, fissão nuclear, ruptura do núcleo em núcleos menores. Perceba que ela é uma reação em cadeia, olha lá. Ó. O nêutron foi bombardeado sobre o núcleo de urânio, esse núcleo se dividiu em dois, esses dois outros núcleos emitiram, na verdade, se dividiu isso, ele se rompeu, esse rompimento gerou outras partículas, outros nêutrons, que foram liberados sobre os núcleos formados, que se romperam, e assim foram dando origem à Terra, à série. Então você tinha um núcleo, ele sofreu algum processo, uma fissão, tório, sofreu outra fissão, proactínio, sofreu outra fissão, e assim sucessivamente até se estabilizar. E a fusão, que é a combinação, né? Fundir núcleos. O único tipo de fusão que a gente consegue fazer na Terra é a fusão do hidrogênio, tá bom? Então a fusão nuclear, diferentemente da fissão que quebra, a fusão funde núcleos. Isso é observado em estrelas, né? Nas estrelas, no Sol, por exemplo, e também aqui na Terra a gente consegue produzir a bomba de hidrogênio por meio de fusão, mas é o único processo de fusão nuclear que a gente consegue produzir. Beleza? Beleza. Então, olha só, semana que vem. Sexta-feira a gente vai fazer atividades para que a gente consiga aplicar esses conceitos e aí eu vou trabalhando com mais detalhes cada um desses conceitos com vocês no decorrer das questões. Beleza, pessoal? Tá? Ó, a gente passou um pouquinho do tempo. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E até sexta. Bom, vou derrubar vocês da sala, tá, Emanuel, Oliver, todos os demais, porque o próximo professor já deve estar entrando, tá bom? Até mais.